E aqui voltamos ao nosso Funchal. Portanto, a história da encomenda do Funchal dava um romance. Portanto, em vez de acabar às 5 da tarde, ficámos aqui até às 10 da noite, e se calhar depois começam a ter fome e falta paciência. O que é que acontece? Quando, em agosto de 1945, o ministro Emérito Tomás promulgou o despacho 100, dia 10 de agosto, no sentido de apresentar as linhas mestras da renovação da frota de comércio, foi prevista a construção de 2 paquetes de 4.500 toneladas e cerca de 300 passageiros, 16 horas de velocidade, para fazer a carreira das ilhas, em substituição do Lima e do Carvalho Araújo. Só que, por diversas razões, nomeadamente com o custo dos navios e com a falta de rentabilidade destas carreiras, porque, embora o serviço para as ilhas fosse concessionado pelo Estado, não era subsidiado. Portanto, havia o transporte de passageiros era muito reduzido, portanto, não havia a mobilidade que há hoje, as pessoas viajavam muito pouco. Para terem uma ideia, em 1955, por exemplo, quando fizeram estudos sobre o que seria a evolução do turismo na Madeira e se começou a pensar a sério na construção do Funchal, o número de turistas que vieram à Madeira em 1955 foram 11 mil. Hoje é um número ridículo, quer dizer, que nós vivemos de 2 milhões, são milhões e milhões de buracos financeiros, são milhões de câmaras de turismo, etc. E, portanto, era outro número. Em Solana, normalmente na carreira das ilhas, transportava entre 4 e 5 mil passageiros por ano, ao longo do ano. E ainda com picos de sazonalidade. Portanto, havia mais procura no Natal, no período da Páscoa, no verão. No verão havia sempre passageiros, não só portugueses como estrangeiros, que faziam uma viagem redonda, era um cruzeiro praticamente, interessante. Mas, portanto, a empresa lá chegou à conclusão de que, sem apoio do Estado, não tinha meios de construir os tais navios novos, ia ser a nossa falência, e optou por modernizar os paquetes antigos. Portanto, o Carvalho Araújo e o Lima foram anos modernizados e aguentaram mais uns anos. Entretanto, isso foi muito mal visto nas ilhas, as pessoas muito mal insuladas, às vezes por falta de outros assuntos. Era chique desenrolar os navios, ir a companhia, etc. Ficar muito irritado. Achei isso muito injusto, mas era assim. E, por outro lado, o governo foi pressionando o ministro Emérito Tomás, foi o ministro da Marinha até 1958. Foi, de facto, as pessoas que mais perceberam os assuntos do mar em Portugal e que mais contribuíram para que houvesse um regresso de Portugal ao mar, nessa época. E, portanto, foi sempre sugerindo a empresa para fazer o navio melhor ser. Até que, em 1958, houve um acidente grave que teve aqui no Fundo da Madeira um impacto grande na opinião pública, que foi a perda de um hidroavião da companhia Artop, em novembro de 1958. Era uma viagem experimental, era a primeira viagem desse hidroavião. Era a empresa que ia substituir não, já estava a substituir, porque eram 2 hidroaviões e uma delas já estava ao serviço. A substituir a Aquila, a empresa inglesa, que tinha tido a concessão anteriormente e que, portanto, tinha deixado de voar para cá. Esse hidroavião perdeu-se a primeira viagem, desapareceram 30 e tal pessoas, um grupo de jornalistas alemães, alguns passageiros portugueses e a tripulação. E isso, de facto, provocou uma comoção muito grande e as pessoas falaram muito no isolamento da ilha, etc. E isso teve 2 consequências muito grandes da parte do Presidente do Conselho de Ministros, na altura, Dr. Salazar, que deu ordem para se avançar rapidamente com a construção dos aeroportos na Madeira e de se construir um navio digno e decente para a carreira. Portanto, a partir do fundo havia um fundo estatal, que era o Fundo de Renovação da Marinha Mercante, que disponibilizou 180 mil contos para financiar a construção do navio, com juros muito baixos. A empresa de navegação fez um aumento de capital, em que se aumentou o capital em mais 20 mil contos, o navio custou 202 mil, e foi assim que se financiou o Funchal. O projeto do navio foi feito em 58, começaram logo os estudos, avançaram, entraram em fase rápida, os estudos de construção do aeroporto de Santa Catarina e no Porto Santo. Como era mais fácil de construir o aeroporto do Porto Santo por razões físicas, esse foi aberto
coisa em 1960 e o de Santa Catarina em 1964. Portanto, deu-se toda a prioridade à construção do Funchal. O navio foi encomendado ao estaleiro dinamarquês, Elsinor, um estaleiro muito bom. O navio foi muito bem construído, construção excelente. O projeto, o arquiteto José de Oliveira já tinha construído o Príncipe Perfeito, que é um Funchal muito grande. Alguns aspectos das suas da ponte de comando parecem iguais, embora os mesmos materiais, muito parecido. Para terem uma ideia, nessa época, do prestígio que nós tínhamos, quando a Companhia Nacional de Aviação recebeu a proposta do estaleiro Swan Hunter para a construção do Príncipe Perfeito, os ingleses enviaram um projeto muito conservador, que era basicamente um Moçambique maior. E a Companhia disse: nós não queremos isto, nós queremos um navio moderno. Então foi o nosso arquiteto naval que fez um projeto com o ser, e depois a Companhia Nacional impôs ao estaleiro inglês que fosse o arquiteto naval português, o engenheiro construção naval português, que tivesse a última palavra em tudo. Portanto, os ingleses aceitaram. Portanto, foi um português que teve a dirigir a construção do Príncipe Perfeito num estaleiro inglês, hierarquicamente no topo do projeto, acima dos ingleses. Isso aconteceu a seguir, exatamente o mesmo na Dinamarca, quando se encomendou o Funchal. Funchal, enfim, a construção do Funchal tem muitas curiosidades. Foi dos primeiros navios em que se utilizou um computador para a otimização do projeto. Estamos a falar de 1959-60. Um computador nessa altura era uma máquina gigantesca que havia, provavelmente era do tamanho desta sala, mas isso é muito curioso. O casco foi otimizado para aguentar as situações mais difíceis do Atlântico Norte no inverno, tal como aconteceu, por exemplo, em 2002 e 2003 com a construção do Queen 2. Portanto, é um navio que está apto a ultrapassar aerosamente as situações mais difíceis do mar e o mais complicado de tudo, em termos de certificação, etc., são as condições do Atlântico Norte no inverno. As formas do casco foram estudadas exaustivamente na Holanda, num tanque que hoje existe, no Wageningen, e depois na Dinamarca também em Copenhague, e portanto foi tudo otimizado e de facto isso permite, o navio está de tal forma bem concebido que isso permite, é um dos fatores que levou à sua grande longevidade. Porquê que o armador atual está a gastar 20 milhões de euros na reconstrução do navio? Então, o casco é tão perfeito que o Funchal gasta metade do combustível por dia que gasta um outro navio com as mesmas características. O Funchal gasta 18 toneladas de combustível por dia, à velocidade normal. Um navio semelhante ao Funchal, enfim, estou a lembrar de alguns, gasta o dobro, 35, 40. E só neste aspecto, por exemplo, em situações de muito mau tempo, a perda de velocidade é mínima, 2 nós. Portanto, é de facto uma perfeição. Eu também dizia, este casco, eu gostava de conhecer o gênio que construiu este casco, este navio é uma obra de arte, e eu há uns meses juntei à mesma mesa o armador e o antigo gênio, e o Sr. Almirante José de Oliveira, que fez 90 anos no dia 15 de outubro, e que está, enfim, parece que tem 70 e é uma pessoa ativa, todos os dias eu também está no escritório, e interessantíssimo, eu tinha aprendido imenso com ele. Eu gostava muito de conhecer, e, enfim, provavelmente virá a Madeira na nova viagem inaugural do Funchal, dentro de alguns meses. Aqui vemos outra, são imagens do lançamento da água do navio, a 10 de fevereiro de 1961, foi um dia muito frio, a Marinha e os convidados estavam a estar de frio a assistir à coisa. Reparem, a bandeira da Dinamarca à popa, a bandeira só foi substituída pela portuguesa no dia 11 de outubro de 1961, quando o navio foi entregue. Aqui vemos as provas de mar. Isto é o dia 7 de outubro de 1961. O navio está a navegar no estreito da Dinamarca. Reparem, tem aqui na carangueja a bandeira dinamarquesa. Aqui a bandeira A, que na época significava que o navio estava a fazer provas de mar, hoje tem um significado diferente. É a letra A do Código de Sinais. Hoje significa que estão mergulhadores a
a inspeção no casco do navio, e esta bandeira, a bandeira do Estado de Elsinore. Este é o aspecto original do Funchal, bonito, clássico. E aqui vemos a primeira chegada do Funchal à Madeira. Já lá iremos. Portanto, o navio foi concluído durante o ano 1961, fez as provas máximas de outubro e foi entregue à Marinha Insulana às 14 horas do dia 11 de outubro de 1961. A bandeira portuguesa foi içada, o navio voltou para o Porto de Elsinore e no dia 15 largou para Lisboa com uma série de passageiros convidados pela Marinha Insulana, com alguns técnicos do estaleiro, diretores, etc. E precisamente nesse dia